nada, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dá mal. A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o presbítero Rangel Bispo. Preparei um estudo baseado na Bíblia com muita dedicação. Assunto pouco ensinado na igreja, polêmico e que também existe diversas e muitas dúvidas. Será prático, resumido e objetivo. O cristão pode beber álcool? Tomar uma em casa, socialmente, moderado, ocasional? Como saber se estou viciado? Posso vender? Assista até o fim e tire todas as suas dúvidas. Se você está gostando desse canal, se inscreva e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Desde já eu agradeço. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todos. Senhor, nesta oportunidade eu quero te pedir, se faça presente nesse estudo, abre o entendimento de todos aqueles que vão ouvir, para conhecer a verdade e a verdade que a tua palavra possa libertar a todos nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos, depois do pecado original, aconteceu diversas distorções em todas as áreas. E o álcool está presente há milhares e milhares de anos. Está presente desde o livro de Gênesis até Apocalipse. Em Gênesis, capítulo 9, versículo 20 e 21 está escrito: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Então, primeiro episódio falando sobre o álcool, que está aqui no livro de Gênesis. Nós iremos falar em diversos textos da Bíblia. Vamos abrir em alguns textos e tem diversos outros falando sobre o álcool. A bebida alcoólica aparece como a droga mais nociva, quase 3 vezes mais do que a cocaína e o tabaco. Você já imaginou isso? 3 vezes pior do que a cocaína e o tabaco. A droga do álcool é a pior do mundo. Bebedice, condição de uma pessoa bêbada, hábito de se embriagar e vício de beber. Provérbios capítulo 31, versículos 6 e 7. Está escrito: Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembre mais. Então é o efeito do álcool. Todos nós sabemos que tem diversas músicas que fazem apologia ao uso e ao consumo de álcool. Isso até mesmo patrocinado pelas suas grandes indústrias de bebida, né? Então, isso é rotineiro no nosso país, infelizmente. Agora, existe tipos de bebidas. Quais são elas? Eu vou citar algumas só. A cerveja, a cachaça, o pitu, a 51, a caipirinha, o vinho, o licor, o uísque e tantas outras. Só que tudo começa com o primeiro copinho, a primeira dose. Só basta isso para dar início ao consumo, muitas vezes excessivo. Mas vamos ver alguns efeitos no cérebro e no corpo quando uma pessoa consome o álcool. Redução da concentração, da atenção, da memória recente, da capacidade de julgar e o sistema nervoso. Tem muitos que têm dificuldade na fala, no andar, no ouvir, na visão, e tem muitos também que existe a possessão de demônios, porque existem os demônios que operam quando a pessoa está bebendo. Um deles é Zé Pilintra, o espírito de cachaça, o espírito também Exu Caveira, que também muitas vezes se aposta dessas pessoas que começam a utilizar o álcool. Você vai abrindo brecha para que o inimigo possa realmente estar dominando a sua vida com o primeiro copo e com a primeira dose. Só que tem uns que têm um efeito
elétrico, uns ficam elétricos demais, outros dá sonolência, outros ficam tristes, outros ficam alegres, outros ficam calados, outros ficam conversadores, todo mundo sabe disso, né? Uns ficam violentos, outros mansos. Alguns bebem de forma socialmente ocasional, moderado, né? Escondido, muitas vezes. Em Isaías, capítulo 5, versículo 11 e 22, está escrito: ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até a tarde, e ficam completamente bêbados. Ai dos que são campeões de beber vinho, que vencem a aposta de misturar bebidas fortes. Então, a Bíblia está recheada de textos condenando e assim sinalizando sobre o uso e o consumo da bebida. Muitos fazem o seu estômago um depósito de álcool, bebendo o dia todo até o amanhecer para realmente tentar preencher um vazio. Só que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, está escrito que nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito é santo e quer de nós santidade. Existe a dopamina, principal neurotransmissor do prazer, sistema de recompensa para alcançar um objetivo, a sensação de prazer, causando muitas vezes um efeito estimulante, viciante e até mesmo doentio. Exemplo, o álcool, o sexo, os jogos. Quantas pessoas se viciam nos jogos e perdem tudo? Quantas pessoas se viciam nas drogas e perdem tudo? Então, o álcool realmente é a mesma coisa. Como eu falei inicialmente, é a pior droga que existe no mundo. Salmo 42, verso 7, está escrito: um abismo chama outro abismo. Fazendo a interpretação, um pecado chama outro pecado. O uso nocivo do álcool leva a 3 milhões de mortes ao ano no mundo inteiro. Olha que droga tão desgraçada que é o álcool. 70% dos acidentes de trânsito violentos e com mortes, o álcool é o principal responsável. Meu Deus do céu! Principalmente em tempo de festa como Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa e São João. Então, tudo começa com o primeiro copo, com a primeira dose. Algumas consequências que traz o álcool quando nós consumimos. No coração, infarto, arritmia, AVC e também tremores. Observe que todas as pessoas que bebem aparecem com essas consequências. O fígado, excesso de gordura, muitos têm a cirrose, inchaço nas pernas, nos tornozelos, retenção de líquido, sensibilidade na pele, câncer, pele amarelada e um mau hálito frequentemente. E diversas doenças. Quando se fala da vida social, familiar, existe as consequências, o divórcio, porque o homem é casado. Casou e começa a querer ter vida de solteiro. Aí começa a sair com um amigo para tomar uma bebidinha, amiga também, a mulher às vezes sai também. Então é necessário entender que a bebida não combina também com o casamento. Quando insiste, aí acontece o divórcio, a separação da família, também os prejuízos, agressões físicas, também verbal, emocional dentro de casa. Quantos homens espancam, quantos homens estão aí perdidos na rua, quantos homens perderam seu emprego, quantas pessoas foram para o fundo do poço por conta da bebida. Eu mesmo tive um tio que se acabou com a bebida muito novo, porque começou com o primeiro gole, começou com um primeiro copo e se acabou como alcoólatra. De outras consequências, que é o pecado, a zombaria, o remorso, muitas vezes. Aí vem o cemitério, quando muitos morrem também por conta da bebida. Vem a ressaca,
perde o controle, vem a prisão quando você está dirigindo, que a gente vai falar isso daqui a pouquinho, bate o carro, mata uma pessoa, você vai para a prisão. Você vai também, pode ir muitas vezes para o hospital. E quando quer abandonar, aí vem a situação da abstinência, que vem com várias consequências também, que é a convulsão, que é as alucinações, febre e também demônios, porque muitos já estão endemoniados, onde já tem de fazer um processo de libertação e de cura dessa pessoa que começa a beber álcool. Em Provérbios capítulo 23, versículo 29 ao 35, pare um pouquinho, não ache que está demorado não, é a palavra de Deus que é viva e eficaz e que penetra no meio do teu coração, é que vai falar, não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. E olha o que está escrito: quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ser evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo, como a sua cor vermelha, e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro, porque não consigo levantar. Preciso de mais um gole. Essa é a realidade de uma pessoa que começa a usar, a utilizar e a consumir o álcool. Algo que está escrito na Bíblia. O presbítero Rangel está falando dele mesmo. Não, eu estou falando o que a Bíblia está falando, o que a Bíblia está condenando. Então, aqui em Provérbios capítulo 23, 29 a 35, está relatando a condição de uma pessoa que bebe. E se você realmente analisar, você vai concordar comigo. Sim ou não? Pode olhar, analise na Bíblia. Existe a lei seca, todo mundo conhece, para os motoristas imprudentes que utilizam o álcool na hora que está dirigindo. Álcool e direção, mistura da morte. A primeira dose de uma cachaça, de um licor, uma taça de vinho ou um copo de cerveja, o indivíduo já não está mais apto para conduzir o seu veículo para o destino. Então, quando ele passa por uma blitz e é parado, e ele faz o teste do bafômetro e comprovar que ele está bebendo, penalidade gravíssima. Multa de R$ 2.934,60. Suspensão da CNH durante 12 meses. Se caso for residente, R$ 5.869,40. Suspensão, proibição e cassação. Pena de 6 meses a 3 anos de prisão. Fora as consequências que é matar uma vida, né? Que é destruir com a família. Tudo por conta do álcool. Tudo por conta da primeira dose do primeiro copo. Eu quero relatar aqui, com muita tristeza no meu coração, um testemunho que foi o meu pai. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 3 anos e 11 meses. Meu pai morreu com 30 anos de idade, jovem, porque bebeu e foi dirigir. E por isso fiquei muitos anos sofrendo, chorando, querendo um pai e nem pude conhecer o meu pai. Mas chegou um dia que alguém falou do Evangelho, falou sobre essa graça, sobre Jesus, e eu entendi, aceitei a Jesus e ele preencheu o vazio que o meu pai deixou no meu coração. Então, já aí você começa a entender as consequências e os prejuízos que o álcool faz na vida do ser humano. Mas a bebedice
é uma doença também, é uma desgraça, é uma dependência e também é ser um escravo do pecado. E existe o AA, Alcoólicos Anônimos. Existe também centro de recuperações diversos. Lá em Candeia, Salvador, Bahia, tem a Fundação Dr. Jesus. Em seu município, basta você procurar o CAPES. Eu vou dar um exemplo aqui, irmão, muito fácil. De uma forma básica, que nós iremos responder essas perguntas no final. Mas você toma uma cerveja dentro de casa, ninguém está vendo. Aí seu irmão está passando por uma dificuldade dentro de casa. Aí vem uma manifestação de um espírito maligno, aí liga para você: irmão, vem aqui, porque fulano está endemoniado aqui, você pode vir aqui para expulsar esse demônio? E aí, como é que você vai fazer? Se alguém estiver doente, o irmão ligar para você ir lá fazer uma oração para Deus ter misericórdia e curar aquela pessoa, como é que você vai fazer essa oração bebendo? Se o irmão chamar você para evangelizar, como é que você vai bêbado? Aí você vai responder para o irmão: irmão, por favor, eu estou tomando um aqui, deixa para outra hora. Não? É assim? Não existe. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Ok? E quem brinca com fogo se queima. Quem brinca com pecado morre. E Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então quem brinca com pecado, infelizmente, morre. Mas muitos estão no relativismo. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem muita gente: não tem nada a ver, um copinho dentro de casa. Não tem nada a ver não. Então, vou citar agora alguns textos bíblicos antes da lei, na lei e na graça. Já foi até citado aqui alguns, mas eu vou reforçar. Gênesis capítulo 9, versículo 20, versículo 21, que está falando de Noé, onde ele bebeu, se embebedou e causou muitos estragos ali. Em Gênesis capítulo 19, versículo 30 e 35, relata a situação de Ló com as suas filhas. Houve até um incesto por conta da bebida. Já na lei, nós lemos aqui já alguns, mas eu vou citar alguns outros. Você pode pegar sua Bíblia, por favor, e abra, porque a palavra de Deus está escrito em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É você conhecendo a Bíblia que você vai ser liberto também desse vício ou desse desejo que, infelizmente, rodeia muitas pessoas nos dias de hoje. Provérbios capítulo 20, versículo 1, Provérbios capítulo 21, versículo 17, Provérbios capítulo 23, versículo 19 e 21, também Isaías capítulo 28, versículo 1, versículo 3, versículo 7, versículo 8 e Oséias capítulo 4, versículo 11. E tem muitos outros. Eu não vou estar lendo todos os textos para não ficar muito longo, mas pare um pouco comigo, abra sua Bíblia, estude um pouquinho e conheça a verdade. Amém? Posso contar contigo? Amém? Vamos lá. Na graça, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, está escrito: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, e nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nós podemos verificar que a palavra de Deus, não sou eu, não é o presbítero Rangel que está falando, é a palavra de Deus que é a régua de medir para mim e para você, está proibindo e condenando o uso do álcool. Então está dizendo aqui: nem os bêbados herdarão o reino de Deus. O versículo 19 e 20 desse mesmo capítulo está escrito: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado
por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nosso corpo pertence a Deus. Foi Deus que nos deu e nós temos de glorificar a Deus em tudo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, olha o que está escrito. É muito interessante esse texto. Muito interessante mesmo. Olha o que está escrito. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ou seja, vamos interpretar esse texto? A bebida alcoólica é uma droga lícita. Você pode comprar em qualquer lugar e beber aonde você quiser, que você não vai ser punido por conta disso, ok? A não ser que você esteja dirigindo e bebendo. Fora isso, ninguém vai te prender se você estiver consumindo uma bebida. Porém, diferente das drogas ilícitas, que são a cocaína, o crack e tantas outras. Então, ela é lícita, mas não convém ao crente, ao servo de Deus. Não vai edificar, porque tudo começa com o primeiro gole, com o primeiro copinho, com a primeira dose. Começa daí. Um pecado chama outro pecado. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Você acha que é da vontade de Deus? Você acha que você vai agradar a Deus? Você começar a tomar ou ingerir um copo de cerveja? Você acha que é a vontade de Deus? Qualquer pessoa que vê você tomando um copo de bebida, seja crente ou descrente, principalmente o descrente, nunca vai identificar você como crente, em hipótese alguma, porque ele sabe que bebida é para o ímpio. Então, eu e você precisa ter essa consciência também. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, está escrito: Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem as trevas com a luz? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? O que ele está dizendo? Como é que você vai socialmente, eu bebo socialmente, moderado, na frente de todo mundo, ou até mesmo dentro de casa? Não existe isso. Mas a Bíblia está dizendo, e você, através desse estudo, está conhecendo a verdade. Agora, cabe a você, a partir de hoje, tomar suas decisões. Você tem um livre-arbítrio para escolher o que você quer. Se você quer realmente dar crédito à palavra de Deus ou não, aí é um direito seu. Você decide. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 22, aqui vai falar sobre obras da carne e o fruto do Espírito. Observe só. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, o desejo da carne. Esse desejo que às vezes vem para você consumir é o desejo da carne. Mas se você está guiado pelo Espírito Santo, olha o que vai dizer: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, se você é guiado pelo Espírito Santo, jamais você vai desejar a obra da carne. E olha o que é a obra da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Observe que eu falei lá que o neurotransmissor,
a dopamina, que é o ciclo de recompensa. Quando você começa com o primeiro copo, você começa a perder o controle. E você vai estar realmente fazendo toda essa obra da carne. Prostituição. Observe só, no carnaval, prostituição, adultério, morte, glutonaria, tudo está envolvido. E quem alimenta o carnaval? A bebida. O consumo da bebida é que faz a pessoa ficar horas e horas no carnaval sem sentir nada. Por quê? Porque ele está realmente sendo alimentado pelo álcool e muitas vezes, como eu falei, por uma possessão maligna de demônios, como eu falei, o Zé Pilintra. Então, se liberte e eu espero que você já tenha entendido essa mensagem, mas vamos continuar. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, com as suas paixões e os seus desejos pecaminosos. Então, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, se você está em Cristo, você é nova criatura, já não pensa. Aí alguns ainda entram e falam, não, mas eu tomo sem álcool. Eu bebo minha cerveja sem álcool. Você não entendeu ainda. Você ainda não foi liberto. Porque no dia que você for liberto, você não vai nunca pensar, nem sequer, nessa sem álcool. Em Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30, está escrito que, portanto, se o teu olho direito se escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos seus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Irmãos, Jesus pregou céu e pregou também inferno. O céu existe e o inferno também existe. E quem desobedece e quem quer estar escravo do pecado, existe um caminho. Para quem quer ser liberto em Cristo, existe o céu. Ok? Não esqueça disso. Vai ter situações que você vai ter de arrancar. Seja essa amizade que estimula, seja essa compra de bebida que você coloca dentro do seu armário, que você coloca, quem sabe, dentro da sua geladeira escondido, que você toma de forma moderada. Eu quero dizer, Jesus, ele falou em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, o Senhor nos ensina que a porta é estreita. O caminho é estreito, a porta é estreita para entrar no céu. E existe o caminho largo, a porta larga, espaçosa. Essa aí todo mundo quer porque não tem dificuldade, não tem de ter renúncia nenhuma. Mas para entrar no céu, tem de entrar pela porta estreita. Amém? Vamos para a resposta. O cristão pode beber álcool? Pode, porque ele tem um livre-arbítrio para escolher. Porém, não deve, porque a Bíblia condena, de Gênesis a Apocalipse, está condenando o uso, porque basta o primeiro copo, a primeira dose, para ser estimulante, para ser viciante, para entrar no processo do ciclo de recompensa. Tomar uma, nenhuma, nem duas, nem três, porque se você é lavado pelo sangue de Jesus, jamais tem de haver o desejo nem sequer de tomar uma. Em casa, claro que não. A princípio que em casa você está dando mau testemunho para o seu filho, você está dando mau testemunho para a sua parentela, para a sua família ali. Então, de forma alguma. Socialmente, nem pensar. Moderado, ocasional? Não, moderado não, porque não existe domínio para quem bebe.
Noé foi assim e ocasional. Só no ano novo que eu tomo uma champanhe. Está errado também. O certo não é você ter nunca mais esse desejo. Até porque é uma droga nociva, pior do que o crack, e a pior desgraça que tem neste mundo chama álcool. O álcool é responsável por muitas desgraças e prejuízos nessa face da terra. Então, se é uma droga tão ruim, tão miserável, tão desgraçada, por que eu vou ter desejo de beber um gole ou tomar um copinho? Analise comigo, irmão. Deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo falar contigo, não feche os teus ouvidos, mas ouça essa mensagem e se liberte em nome de Jesus. Como saber se estou viciado? Muito fácil. Se você só bebe no final de semana, você é viciado. Se você só bebe dia de segunda-feira, você é viciado. Porque você está tendo uma rotina. É algo que você está se repetindo. Ah, eu só bebo final de semana, só bebo final de mês. Tudo é vício. Então, observe só. Tudo começa com o primeiro gole. Tudo começa com o primeiro copo. E Deus não fez você fazer o seu estômago um depósito de álcool. De forma alguma. E tem outra pergunta. Posso vender? Claro que não. Muitos vendem porque não acham que é pecado, mas através desse estudo está comprovado que quem vende e quem também bebe está cometendo o pecado. É o que a palavra de Deus diz. Você vendendo, você está sendo um patrocinador desse pecado. Ah, eu tenho um negócio, e agora o que eu vou fazer? Você tem de orar a Deus para que Deus possa abrir uma outra porta com responsabilidade, nada de atitude precipitada, mas você vai orar a Deus para que Deus possa abrir uma outra porta onde você não precise mais vender bebida alcoólica. Até porque Deus sabe as suas necessidades, mas se você orar a Deus, você vai ter uma porta aberta em nome de Jesus. Amém? E se você está nessa situação, pode deixar seu comentário, deixe seu nome, que eu vou estar orando por você para que Deus possa abrir uma porta muito melhor do que essa em nome de Jesus. Irei para o céu se beber álcool? Nós lemos aqui diversos textos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, está dizendo que não vai entrar no céu. Também nós lemos lá em Gálatas, capítulo 5, 16 ao 22, falando também que não vai entrar, e tem muitos outros textos que está dizendo que não vai entrar no céu. E poder, você até pode, claro, porque você tem um livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Porém, um cristão, um crente, não deve, porque Deus requer de nós santidade. Agora eu tenho uma boa notícia, uma ótima notícia para você. Em Romanos capítulo 5, versículo 20, está escrito: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça é um favor imerecido, é um presente de Deus através de Jesus Cristo para a minha e para a tua vida. Se você aceitar Jesus agora, você vai ser liberto, vai ser salvo, e Jesus também vai preencher esse vazio que está no seu coração. Aceite esse presente que é Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você, e ressuscitou ao terceiro dia, para que você venha ser liberto, salvo, e Jesus vinha preencher esse vazio. Só Jesus pode preencher esse vazio, ok? Existe o plano da salvação. Você pode levantar a mão comigo? Diz assim, ó: Deus me ama, eu sou pecador, Jesus morreu na cruz e ressuscitou, eu aceito a Jesus e sou salvo. É o plano da salvação. Repita e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador e seja liberto em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração por você. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus de perto e de longe. Meu Deus, visita agora este homem, esta mulher que está me ouvindo. Que o Senhor venha agora, em nome de Jesus, repreender toda enfermidade. Meu Deus, repreender também todo vício, todo desejo de bebida, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, meu Deus, trazer, meu Deus, um nojo
que toda vez que este homem, esta mulher, olhe para uma bebida, possa ver como um vômito, Senhor. Em nome de Jesus, vai restaurando esta vida, libertando para que o teu nome venha a ser glorificado. Preenche esse vazio e dá a alegria da salvação novamente, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, receba a tua cura em nome de Jesus. Como forma de agradecimento, se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.